Misses e Misters do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu resolvi trazer aqui alguns conselhos, algumas dicas, né? Para ser mais precisas, 6 dicas que toda mulher precisa saber antes de decidir se casar. Então, assim, lógico, como o canal aqui é mais voltado para mulheres, mas esse conselho, se você for homem, esse conselho também serve para você. Você tá aí prestes a se casar, você precisa analisar se essa pessoa é boa ou não para você. Então, se você quer saber se você está fazendo uma boa escolha aí pro resto da sua vida, né? Uma das decisões mais importantes que a gente toma aí, quiçá a mais importante, né, da nossa vida, é escolher justamente a pessoa com quem nós iremos dividir, né, às vezes 10, 20, 15, 30 anos de casamento, 40 anos de casamento, né? E para que mais pessoas consigam chegar aí às bodas de ouro, às bodas de diamante, que é tão raro da gente conseguir ver hoje em dia, né? Tão difícil, né? Então, eu vou trazer essas dicas aqui para você porque, caramba, eu não tive, né, essas dicas. Minha mãe era uma mãe solo, então ela não teve uma relação de casamento para poder me aconselhar nesse sentido, né? A mãe dela também, ela era mãe solo, então eu acredito que com o aumento das mães solos no mundo, esses valores relacionados a casais, relacionados a casamento, eles vão se perdendo também, porque cada vez mais, né, os homens ficam só, as mulheres ficam só, e esses valores que os casais precisam saber para que o casamento vá adiante, eles vão se diluindo aí ao longo dos anos, ao longo do tempo, perdendo o seu valor, né? As pessoas vão deixando de saber aconselhar os casais. E esses conselhos aí eu gostaria de ter recebido antes de ter ingressado num relacionamento mais sério, né? De casamento e tudo mais. Porque realmente é uma decisão complicada, né? No outro lado da minha família também eu tive minha avó que foi mãe solo também por ser viúva, né? Então tive alguns familiares que tinham os seus casamentos ali, mas sabe aquele casamento que vive mais em pé de guerra do que em união? Então eu não tive no meu contexto de vida, não tive nenhum casal que eu pudesse olhar assim e falar, caramba, eu me espelho nesse casal, né? Eu quero ser como esse casal. Então esse ponto, ele é um fator assim muito pesado, assim, né? Essa falta de experiência, essa falta de vivência de você olhar para um casamento e falar assim, caramba, eu quero a cumplicidade desse casal, eu quero ser como esse casal é. Isso é muito complicado e assim como aconteceu comigo, eu acredito que acontece com muitas pessoas, né? A maioria das pessoas aí ingressam no casamento sem saber o que esperar, sem saber como escolher o cônjuge correto, né? Sem saber como eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou dizer assim, caramba, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa bacana para eu passar o resto da minha vida. E a gente se deixa levar na maioria das vezes pela emoção, pela paixão, quando na verdade o que deveria ser levado em consideração em tudo isso é a nossa razão, né? Olhar os pontos que podem ser problemáticos. E a gente acaba pegando a razão e faz assim, não, razão, fica aqui de ladinho, vem cá emoção, paixão, fogo, sedução, e a gente se envolve em tudo isso e a razão daquela escolha fica completamente de lado, né? Então, pra gente começar, roda a vinheta! Então, trouxe aqui pra vocês o meu primeiro conselho. E o meu primeiro conselho é prova social. Você põe prova social? Sim, gente, prova social. Procure saber o que as pessoas falam a respeito do seu pretendente. Procure saber, seja você homem ou mulher. Veja o que os amigos falam. Veja se tem amigos, porque tem pessoas que nem têm amigos, né? São pessoas muito isoladas. Então, toma cuidado com essas pessoas que se isolam demais, né? Então procura saber o que os amigos falam, procura saber o que os familiares falam a respeito, como que é o relacionamento dessa pessoa com a família dela, né? Se ela é uma pessoa que tem um bom convívio com a família, como que é o tratamento, né? As relações interpessoais dessa pessoa. Então, o que a irmã fala, o que a tia fala, o que a avó fala, né? Como que essa pessoa é vista na sociedade. Ah, nossa, pô, mas eu tenho que investigar o passado dessa pessoa. Eu, não,
peraí, você tem que investigar, de fato, tem que investigar, porque o passado vai dizer muito sobre essa pessoa. Afinal, a família e os amigos conhecem muito mais essa pessoa do que você, não é verdade? Então, eu posso até dizer que eu nunca recebi nenhum conselho, mas eu menti quando eu disse isso. Por quê? Recordando-me aqui agora, né, eu lembrei que um chefe meu me deu um conselho a respeito de como achar, né, como saber se era a pessoa correta. E esse chefe me deu o seguinte conselho. Ele disse-me que quando eu arrumasse um pretendente, que eu deveria observar como que era o comportamento dele com a mãe dele. E que se ele fosse um bom filho, certamente ele seria um bom marido. Eu observei e falei, caramba, acertei, realmente, eles têm um bom convívio, né? A mãe tem muito carinho e tudo mais, ele tem muito carinho pela mãe. Mas ledo engano, sabe? Isso daí é uma parcela muito pequena do que aquela pessoa potencialmente é. Então você não tem que olhar apenas o comportamento dele com a mãe. Afinal, filho e mãe geralmente têm um relacionamento bom. Mas você precisa olhar o que os amigos falam, o que as outras pessoas falam, o que os vizinhos falam, né, a respeito dessa pessoa. Então, toma esse cuidado para que depois você não venha se frustrar num relacionamento, né? Então fica aí a dica, essa dica preciosa aí para vocês, tá bom? Outra coisa super importante que você precisa analisar é a questão da personalidade. Tudo bem, tem gente que é difícil, mas tem gente que fala o que pensa, que bota ali as claras, sentimentos, as emoções, né? Bota ali em pratos limpos, então você sabe onde você tá pisando. Mas toma muito cuidado se essa pessoa já no relacionamento inicial aí tiver muita crise de ciúmezinho, aí você fala assim, nossa, ciúme, ele tem que sentir ciúme porque ele me ama, ele sente ciúme porque ele gosta de mim. Vai por mim, isso daí não é verdade, né? Então, o ciúme não tem nada a ver com amor. Então, a gente confunde aí que se tiver amor, tem que ter um ciúme. Não é por aí. Então, o amor, ele é leve, ele tem que ser leve, ele tem que te deixar leve. Então, a partir do momento que aquela pessoa tenta tirar você do seu ciclo, ou então tenta afastar você da sua família, ou coloca você contra algum familiar, então toma muito cuidado com a questão da personalidade. Outra coisa que você precisa observar é se essa pessoa tem tendência a mentiras, se ela esconde alguma coisa, se você pega algumas coisinhas, alguma mentirinha aqui, outra acolá, toma muito cuidado, porque durante um relacionamento inicial que aquela pessoa tá querendo te agradar, se ela já mente, quando ela tá querendo te agradar, você imagina depois que ela já tiver te conquistado. Então a mentira, ela é um problema muito sério dentro dos relacionamentos. Então, se dentro do namoro essa pessoa já começar a colocar ali algumas pitadas de mentira e depois você descobre e você releva, tapa o sol com a peneira, toma muito cuidado, porque isso daí pode ser um problema gravíssimo no seu relacionamento, ou se essa pessoa também começar a te manipular em algumas situações com relação ao seu cabelo, com relação à roupa que você veste, com alguns olhares de advertência quando você fala alguma coisa que aquela pessoa não gostou, quando você brinca de uma forma que aquela pessoa não gostou. Se você sente que você é cerceado de alguma forma, que as suas atitudes são limitadas quando você... tem que ser limitadas quando você está na presença daquela pessoa, quando você não consegue ser você mesmo na presença daquela pessoa, já é um excelente indicativo de que esse relacionamento pode não dar certo, pode não ser saudável para você. Então vamos lá para a terceira dica aqui. Antes de você decidir se casar, você precisa analisar o comportamento financeiro dessa pessoa, ou então o seu próprio comportamento financeiro. Porque quando você casa, se você é mais conservador, se você quer adquirir mais bens, se você tem mais um controle das suas finanças e tudo mais, e você se relaciona com uma pessoa que é totalmente impulsiva para os gastos, vocês estão com um problemão para resolver, sabe? Então, tudo tem que ser bem conversado antes de casar, as finanças precisam ser acertadas. Olha, a gente vai gastar tanto para tal coisa, vamos investir tanto, vamos colocar tanto, depositar tanto pro nosso estudo, tanto vai ficar para as contas da casa, tanto nós vamos gastar com os filhos. Então,
Vocês precisam acertar esses ponteiros antes do casamento para que depois não fique uma confusão, um querendo gastar com pão e outro com Outback, né? Então, assim, conversem direitinho, acertem direitinho os ponteiros para que isso não seja um problema grave. Por que eu tô falando isso? Porque um dos índices de maiores reclamação em momentos de divórcio é a questão financeira, né? Então, é um alto índice de causas de divórcio. Então, se você conseguir acertar esses ponteiros antes de você tomar a decisão de casar, maravilha para você, tá ok? Então, vamos lá para a próxima dica que eu tenho aqui para dar para você hoje. Vamos aqui para a quarta dica. E a quarta dica, ela é super valiosa, que é a seguinte: quem ama, impulsiona. Então, como assim, Pami? Quem ama, impulsiona? Se você está se relacionando com uma pessoa que não apoia os seus sonhos, que não apoia os seus objetivos, ou então que se essa pessoa colocar a seguinte frase para você: se você fizer tal coisa, a gente vai separar. Escolhe ou tal coisa ou eu. Se no seu relacionamento você tiver esse tipo de imposição antes do casamento, amorzinho, corre. Corre, sabe por quê? Lembra que eu te falei que o amor é leve? O amor é leve. E o amor, ele te impulsiona ao seu crescimento. O amor, ele te leva para que você alcance os seus sonhos. A pessoa que está com você precisa também acreditar nos seus sonhos, assim como você precisa acreditar nos sonhos dela. Então, veja bem, se aquela pessoa limita você, limita aquilo que você quer para sua vida, por favor, pensa direitinho, usa a sua razão para que você não venha se arrepender. Veja bem, estou falando isso porque quando você está num momento de divórcio, você pensa assim: caramba, eu abri mão de tal coisa por essa pessoa e essa pessoa não me deu o valor necessário. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Então tem mulheres que falam que abriu mão de estudo, abriu mão de viagem, abriu mão de um trabalho, de uma oportunidade de trabalho que ela tanto almejava, abriu mão de tanta coisa por conta desse amor, por conta desse relacionamento, né? E aí no momento de divórcio você fica assim: caramba, cara, por que eu abri mão? Por que eu abandonei o sonho que eu tinha em prol desse relacionamento que hoje, né, a pessoa simplesmente pegou e jogou na lata do lixo? Então, para que isso não aconteça com você, observe se aquela pessoa que você está se relacionando impulsiona os seus sonhos, impulsiona, né, tudo aquilo que você planejou para sua vida, se aquela pessoa está com você. Eu tenho um exemplo aqui que é bem bacana de uma amiga que o sonho dela era ser médica, né? Ela veio de uma família humilde, tinha um relacionamento com um cara que na época era enfermeiro aqui na área do Distrito Federal, e ela tinha o sonho de ser médica. Veja bem, essa menina entrou no vestibular e ela gastou 5 longos anos da vida dela estudando para tentar ingressar na faculdade de medicina. Enquanto muitas pessoas achavam que era loucura, que ela devia mudar de profissão, que ela teve a oportunidade de fazer odontologia, fisioterapia, qualquer outra coisa na rede pública, né? Mas ela não conseguia passar para medicina. E esse marido dela não deixou de apoiá-la em nenhum momento, sabe? Segurando as pontas, segurando o financeiro, apoiando os estudos dela, incentivando ela, tendo paciência com ela. E esse ano aí, graças a Deus, ela tá se formando em medicina, sabe? Sou muito orgulhosa dela porque ela é para mim um exemplo de perseverança, sabe? De um sonho. E esse casal para mim é exemplo porque ele apoiou o sonho dela, ele impulsionou o sonho dela e em nenhum momento ele vacilou. Por mais que ele tenha pensado em alguma vez na vida dele, se ele tiver pensado, né, que esse sonho poderia parecer uma loucura, ele nunca verbalizou isso para ela, né? Ele nunca deixou que ela desacreditasse desse sonho dela. Então, para mim,
é o maior exemplo, assim, né, de que você escolheu a pessoa certa para sua vida, essa pessoa que impulsiona contra qualquer coisa, né, contra qualquer empecilho, essa pessoa impulsionou o sonho dela, né, e eu fico muito feliz de ver que realmente existem casais que pensam dessa forma. Então, se você aí já no ato do namoro tem uma ideia, tem algum sonho, você compartilha com essa pessoa e essa pessoa fala assim, não, se você quiser tal coisa, a gente vai terminar. Meu amor, termina, que é a melhor coisa que você vai fazer para sua vida. Outro ponto super importante é crucial que vocês compartilhem os mesmos princípios e valores. Por exemplo, se você tem como valor a prática da verdade, né? Para você, se aquela pessoa mentir para você, acabou o mundo. É um valor, é um princípio para você. Você precisa se relacionar com inteira verdade em todos os seus relacionamentos. E aquela pessoa tem tendência a mentiras, você vai ter um grande problema, porque essa pessoa vai te enganar o tempo inteiro. E quando você descobrir, o seu relacionamento aí, vai se desmantelar. Vocês precisam compartilhar os mesmos princípios e valores. Se você pensa aí em que casamento é para sempre, que casamento ultrapassa qualquer problema, suporta qualquer problema, e aquela outra pessoa simplesmente lida com os relacionamentos dela de forma líquida, né, de forma assim tão solúvel, tão banal, então vocês têm princípios diferentes, né? Vocês estão balizados ali por princípios diferentes, então será muito complicado para você manter um relacionamento quando o seu princípio, né, com um valor, né, para você é a honestidade e aquela pessoa é desonesta com troco no trabalho, com a família, com os amigos. Então, vocês vão ter ali diferenças muito grandes das quais você não vai abrir mão e aquela pessoa também não vai se importar. Então, vocês terão problemas seríssimos no relacionamento e esse relacionamento certamente estará fadado ao fracasso se vocês não comungarem dos mesmos princípios, valores e crenças, né? Porque você quer ir para a igreja, o rapaz quer ir para o pagode, e aí fica aquela questão que as pessoas costumam falar da igreja, né, do julgo desigual. Então, procura uma pessoa que comungue das mesmas crenças que você. Ah, poxa, mas não foi possível, não acredita em nada, tá? Mas ele respeita a sua religião, ele respeita que você pratica a sua religião. Então isso daí já é um começo, né? Então a gente não vai encontrar ninguém que seja perfeito e enquadrado em tudo aquilo, todas as nossas listinhas de prioridades, né? Mas essas dicas que eu tô trazendo aqui para vocês são pontos cruciais para que o seu relacionamento seja duradouro, seja eterno, né? E que são pontos que eu gostaria de saber antes de ter ingressado num relacionamento. E veja bem, né? Se você tem um princípio diferente do princípio do seu companheiro ou da sua companheira, é como se vocês estivessem no mesmo barco. Né? Porque o casamento, quando você está num casamento, você entra para o mesmo barco que a pessoa. Mas vocês começam ali a remar em direções opostas, né? Então, o que significa isso? Poxa, eu quero crescer financeiramente, ele quer gastar. Eu acredito no casamento, ele quer trair. Sabe? Então, nesse quesito, vocês começam a remar em direções opostas e, moral da história, com isso vocês não chegam a lugar nenhum, né? E chegar a lugar nenhum é chegar ao divórcio, né? Chegar aí num litígio que é totalmente indesejado, né? Se você entra num relacionamento, você provavelmente, né, ou pelo menos deveria entrar para fazer tudo o que tiver ao seu alcance para fazer com que aquele relacionamento dê certo, não é verdade? E então, sem mais demoras, vamos para a sexta dica que eu tenho para deixar para vocês, que é: observe os relacionamentos anteriores. Veja bem, se você ingressa num relacionamento sem se importar como o relacionamento anterior daquela pessoa terminou, provavelmente você está entrando numa rabuda, numa enrascada. E eu te digo isso porque eu queria ter essa sabedoria antes de ter ingressado num relacionamento sério. Veja bem, existem algumas pessoas que simplesmente trocam de pessoas. Você já conheceu alguém assim, que tá num relacionamento aqui, aí ele cansa e ele muda pra outra, aí ele cansa e ele muda pra outra, aí ele cansa e ele muda pra outra.
e isso é repetitivo. O que te faz pensar que essa pessoa vai parar com você? O que te faz pensar? O que você tem de tão especial que faz com que você pense que essa pessoa vai parar com você? Não se engane. Lembra do que eu tô falando pra você? Razão. Olha, analisa os fatos, por mais que você goste, sabe? Olha lá na frente, olha 20, 30 anos à frente e veja se aquilo tem chances de dar certo. Porque se aquela pessoa tem a tendência costumeira de se cansar das pessoas e descartar as pessoas como se elas fossem nada, meu amor, provavelmente vai acontecer com você também. Infelizmente, né? Eu tenho que te falar isso. Então, observa e não se atenha apenas ao discurso que aquela pessoa proferir para você, né? Então, não se atenha apenas às palavras, às explicações que ela te der. Pergunte para os irmãos, pergunte para a mãe, como é que foi que terminou aquele relacionamento, né? Aquela pessoa ficou sofrendo, por que terminou? Como que ficou? Ficou bem resolvido? Não ficou bem resolvido? Entendeu? Qual foi o ponto que levou aquela pessoa a terminar? Entendeu? Aquela pessoa foi enganada, ela foi traída, né? Ela foi machucada. O que aconteceu? Você precisa saber, porque assim como a gente sempre costuma dizer, né, que a história se repete. Então, se a gente quiser prever o futuro, é só a gente olhar para o passado. Então, a gente costuma falar isso até na questão financeira, né, olhar os gráficos e tudo mais, estudar. Então, é muito fácil a gente saber o que está à nossa frente se a gente olhar lá para trás. Então, a tendência que aquela pessoa tem, os costumes que aquela pessoa tem, provavelmente vai se repetir. Pode demorar mais para acontecer com você? Pode, que foi o que aconteceu comigo. Mas vai se repetir, entendeu? Se aquela pessoa tem tendência a atrair, ela vai continuar traindo, porque a fidelidade não é um princípio para ela, entendeu? A verdade não é um princípio, não é um valor para ela. Então, se isso não é um valor para ela, ela vai continuar traindo. Queira você acreditar no que eu tô te falando ou não. Então, isso daí é um ponto que você precisa observar, precisa dar muita atenção. Agora, se aquela pessoa terminou um relacionamento, terminou o relacionamento até que amigavelmente, né? Ela teve uma namorada, não deu certo, os dois decidiram que não dava mais, ou então a menina viu que não era isso que ela queria, terminou com um rapaz e tudo mais, e ele tá ali solteiro, né, procurando uma outra pessoa na vida dele para dar continuidade. São outros 500. Aí você vê, poxa, terminou de forma saudável, de forma honesta, né, ainda tem uma relação ali meio que amistosa ali com aquela pessoa e tudo mais, porque é uma pessoa que não gosta de ficar com seus relacionamentos aí mal resolvidos e tudo mais, é outro quesito. Então presta bastante atenção nisso, né, antes de você decidir tomar a decisão mais importante da sua vida. E lembre-se, né, de procurar saber com as outras pessoas, porque geralmente o discurso, quando o cara termina, o cara é mau caráter, né, ele sempre vai colocar a culpa do Covid-19 na mulher, né? Ele vai colocar lá a culpa, nossa, foi ela que difundiu o HIV no Brasil. A mulher, ela vai ser a pior mulher no discurso do cara. E aí você, como você quer acreditar que você está apaixonada por aquela pessoa, você vai fazer o quê? Tapar o sol com a peneira, fingir que você não tá vendo nada, né? Que a visão ali tá turva e tudo mais. E aí você se ingressa e se joga naquele relacionamento de olhos fechados, né? Então você tem a convicção, já que se você estiver aqui assistindo esse vídeo, tem a convicção de que você está dando um tiro no escuro. Se você não se atentar para essas 6 dicas que eu deixei aqui para você, que foram aí ensinamentos, né, que eu tive ao longo do meu quebrar de cara, porque assim acontece, né, a gente às vezes quando a gente não tem pessoas que nos deem a instrução correta, né, quando a gente não tem assim, poxa, eu não vim de uma família tradicional, eu não vi meu pai respeitando minha mãe respeitando meu pai, então eu ingresso num casamento e eu não sei como que é estar casado. Fato, né? Então você vai para um relacionamento e você não sabe como é que é
como é que tem que ser o relacionamento, você não sabe como que você vai escolher a pessoa correta, como que é a pessoa correta pra você, porque você não teve aquela referência na sua vida. Então, assim, algumas pessoas precisam quebrar a cara pra aprender. E como eu sou uma mãezinha muito boa, né, e eu não quero deixar que isso aconteça com você, não é porque eu caí no buraco que você tem que cair. Esse é o ensinamento que minha mãe me dava, né, quando eu era criança. Então ela, poxa, você tá vendo o buraco ali, você tá vendo que a Pami caiu lá naquele buraco. Então observa o buraco que a Pami caiu e faz um favor, pula. Pega esses ensinamentos, né, acolha esses ensinamentos para sua vida e pula o buraco. Você não precisa cair lá também. Então é por isso que eu trouxe para você esses 6 conselhos, essas 6 dicas super valiosas que eu poderia vender de tão valiosas que são, né? Então pega isso para você tomar a decisão mais acertada da sua vida. E se você está prestes a casar, mas você observou que tem algum ponto ali de exclamação chamando muito a sua atenção, toma cuidado, você não é obrigada a dizer sim, tá ok? Para uma pessoa que pode ser um possível abusador aí, se ele estiver te manipulando, se ele não comungar dos seus sonhos, se ele não incentivar o seu crescimento. Então pensa direitinho, porque é uma decisão para sua vida. E mesmo que vocês venham se divorciar futuramente, vai impactar no resto da sua vida, nos seus filhos, na sua história, né? Você provavelmente aí vai se tornar uma mãe solo se você não analisar esses pontos que eu deixei aqui pra você. E já deixa aqui de antemão, ser mãe solo não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana. Então, assim, por mais que algumas mulheres queiram ser mãe solo por opção, existem muitas dificuldades que a gente sabe, né? Eu sempre venho trazer aqui pra vocês as dificuldades que a gente enfrenta como mãe solo. Então, para que você não passe por isso que eu estou passando, deixo aqui esses ensinamentos valiosos aí antes de você decidir se casar com alguém, né? Para que você saiba se essa pessoa é boa pra você ou não. Então, por hoje é só. Eu espero que eu tenha contribuído com a sua vida. Eu espero que você use esses conselhos para o seu crescimento e que você trabalhe com a razão e coloque a sua emoção um pouquinho de escanteio para que você não venha se arrepender depois. Se você gostou, se inscreve aqui nesse canal, compartilha com alguém que precisa e que está prestes a se casar, que precisa saber desses ensinamentos e desses conselhos, ou alguém que já terminou de se casar, né, e que precisa se alertar aí para acertar e ajustar os ponteiros que precisam ser ajustados. Então compartilha com essa pessoa, né? Porque essas dicas são de grande valia, né? Queria eu ter recebido tais conselhos antes de ter tomado uma decisão tão importante na minha vida. Então não esquece de dar o joinha aqui pra mim. Se você não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema, né? E deixa aqui o seu comentário se foi valioso, se não foi, se você gostou. E se você tem alguma experiência de algum casal que foi impulsionado aí pelo parceiro e tudo mais, como a experiência que eu contei aqui, né, o exemplo que eu dei aqui pra vocês, eu fico muito grata, né, por vocês terem me assistido até aqui. Eu agradeço a sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijinho, fica com Deus e até mais.